Glória a Deus. Graça e paz em nome de Jesus. Deus abençoe. Estamos na Adole Crentes. Hoje é o terceiro módulo. Estamos fazendo a aula, dando sequência a esse módulo. Ok? Então vamos lá. Já pega a sua Bíblia, já pega o seu caderno, já pega seu lápis, já pega a sua borracha, Nós estamos fazendo a quarta aula do terceiro módulo. Eu acredito que essa é a última aula. Se ela ficar muito comprida, nós vamos repartir ela em duas, mas eu acredito que é a última aula desse módulo, ok? Estamos vendo o valor da Bíblia em nossa vida, Então, o valor da Bíblia em nossa vida. E o texto básico, como de costume, é Tiago 1, 22 ao 25. Então, eu vou estar lendo esse versículo aqui, ok? Eu acredito que já deu tempo de você pegar o seu caderno. Você que está nos acompanhando, você sabe que nós sempre estamos pedindo que você estude. Por isso que é bom ter um caderno, ter o lápis, ter a borracha. Anota os versículos, depois você escreve os versículos aí, ok? Um a um, que não são muitos. O texto básico você não precisa ficar escrevendo toda a aula. Você já tem lá no começo o texto básico. Você escreveu uma vez já basta. E o versículo-chave também ao longo do módulo a gente vai decorando. Então o texto básico é Tiago 1, 22 ao 25, ok? Se você já achou, agora olha para mim, presta atenção, deixa seu like, compartilha, se inscreva se você não é inscrito e vamos para a aula, ok? Em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos ler o texto da palavra de Deus. Diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 22 em diante. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E o versículo-chave é Tiago 1, 22, a parte A do versículo. E sede cumpridores da palavra. Ok? Então vamos lá. Nós estamos fazendo esse estudo agora. O tópico que nós podemos usar aqui é: a Bíblia deve dirigir a nossa conduta. Então nós vamos ver como que a Bíblia dirige a nossa conduta. Ok? Então vamos lá. É preciso que a nossa conduta seja coerente com a nossa crença, com a nossa fé. Nós cremos no Senhor, nós cremos em Deus, então vamos lá. Se Cristo é nosso Salvador e nosso Senhor, então é claro que suas palavras vão definir nossa conduta, não é mesmo? Em João capítulo 14, versículo 15, Cristo diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Ok? Então vamos lá. Em João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então, nós precisamos provar o nosso amor ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Vamos lá. Paulo, escrevendo a Timóteo, enfatiza a necessidade de manter a fé ao mesmo tempo em que ter uma consciência tranquila. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, eu vou ler nessa versão que eu tenho aqui, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitam e fizeram naufrágio na fé. Então nós precisamos conservar isso para que nós não venhamos a perder a fé, ok? Aquele que segue, nós precisamos cultivar a fé. Aquele que segue aos princípios bíblicos terá consciência tranquila, ok? Não, tá certo. Vamos lá. Tiago trata na sua epístola sobre as pessoas que são menos ouvintes da palavra. São meros ouvintes da palavra, mas não praticam a palavra. Está lá em Tiago 1, 22, que é o nosso versículo, Nosso versículo-chave. Então, ele diz assim: sede, porém, cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Então, ele só ouve. Mas lembrando que, como está lá nas lições anteriores, Deus, ele só sabe que nós ouvimos a palavra dele, da parte dele, quando nós obedecemos, ok? Aí ele entende, ele fala, olha, ele me ouviu. Quando Deus, ele só entende que nós ouvimos quando nós obedecemos, ok? Então vamos lá.
Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Ok? Jesus está ali dando umas instruções, né? O Sermão da Montanha, ele está dando instruções. E ele solta essas palavras aqui, ok? Capítulo 7, versículo 24. Vamos ver nessa versão aqui, ó. Na versão, eu estou usando a João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra também testifica que a rocha é Cristo. Ok? A pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, onde todo o edifício está sendo erguido, é Cristo. Então nós estamos juntos ali, ok? É só uma das metáforas da palavra. A Bíblia também nos mostra as diferenças entre o certo e o errado por meio de exemplos e de mandamentos, e nos instrui a medir nosso comportamento pelo ensino. Então, isso aí está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Vamos ver aqui, então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ok? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos, ok? Vamos lá então, vamos prosseguir nesse estudo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem uma pergunta, você é somente ouvinte ou é também praticante da palavra? Se você, sim ou não, deixa aí nos comentários se sim e se não, ok? Vamos lá. Se você é ouvinte, somente ouvinte, e se você também é praticante. Aí você pode também deixar, sou ouvinte e praticante. Ou nenhum dos dois. Então, sim é para os dois, e não é para um dos dois. Que se faz um, o outro não está completo. Deixa aí nos comentários. Ok? Vamos lá então. Continuando, a palavra serve para nos disciplinar e nos corrigir, e também é como lâmpada, nós já vimos isso em lições anteriores, para os nossos pés, para nos mostrar o caminho que devemos andar. Isso está lá em Salmos 119, versículo 105. É um versículo muito bem conhecido. Mas para que a Bíblia nos seja luz, precisamos fazer o quê? Lê-la, ok? Não adianta guardá-la a semana toda na prateleira e só pegá-la quando formos à escola bíblica ou quando formos à igreja. Temos que ler a Bíblia todos os dias e buscar a orientação do Espírito Santo. Eu vou abrir um parênteses aqui, uma grande questão, né, que acontece às vezes, a gente vê, as pessoas põem a Bíblia debaixo do braço, vai na igreja, aí o pastor lá, ou quem está lá falando, ministrando lá, ele fala assim, vamos abrir a Bíblia em tal livro. E você vê que um monte de irmãos tem dificuldade de achar, às vezes não acha, não sabe se está no Novo, se está no Antigo Testamento. E a gente vê, e isso não é, vamos dizer assim, isso é vergonhoso para nós, né? Claro, uma pessoa nova convertida, uma pessoa que nasceu de novo agora, tranquilo. Mas às vezes a gente vê pessoas que já estão há anos na igreja, ok? Tem pessoas que já estão há tempos e tempos, e você vê que ela não sabe aonde que estão os livros. Você viu que lá no começo das aulas, se você não viu, começa lá do começo, você vai ver que nós falamos e mostramos ali os livros todos separados, para que a gente possa ter uma noção. Você não precisa, então eu vou ler de Gênesis ao Apocalipse. Não, calma. Vai lendo ao longo do tempo. Vai ter tempo para você ler. Mas a questão você precisa saber aonde que mais ou menos está. Que tipo de livro é do Antigo Testamento, que tipo de livro é do Novo Testamento. Nós aprendemos que ali a centralidade da vida de Jesus, né? Da mensagem do Evangelho, o cumprimento das profecias lá do Antigo Testamento, está tudo no Novo Testamento. E a gente vem
seguindo. Ali tem muitos livros, na verdade tem algumas que são cartas, né? Não são livros, não são considerados livros, vamos dizer assim, mas a gente já sabe, né? Agora, se a gente não pegar a palavra para ler, né, a gente não vai conseguir aprender. Como que você vai guerrear se você não sabe manejar a espada do Espírito? Como que você vai interceder? Como que você vai saber o que é certo e o que é errado? Como você vai discernir o bem e o mal? Ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Era só um parênteses que eu abri. Mas para que a Bíblia seja luz para nós, né, a gente precisa ler. Então não adianta pegá-la somente no dia de ir à igreja. Nós temos que ler todos os dias e buscar as orientações do Espírito de Deus. Uma boa oração antes de ler a Bíblia é o Salmo 119, versículo 18. Ele diz assim, ó: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas de tua lei. Aí você pode perguntar, irmão, mas orar a Bíblia? Orar o que está escrito? Sim. Se você tem dúvida sobre isso, tem um vídeo nesse canal que fala orando à vontade de Deus. Lá você vai aprender como que nós oramos à vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus está na sua palavra, não é verdade? Qual é a vontade de Deus? O que está escrito, mas nem tudo o que está escrito é a vontade de Deus para nós orarmos, ok? Não vamos confundir os entendimentos. Mas vamos lá, fecha parênteses, voltamos para a aula. Vamos concluir então, né? Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, deu-lhe a seguinte ordem. Ele disse assim, ó: continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu com todo o coração. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas que lhe podem dar a sabedoria, que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, ok? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Eu vou ler na minha versão, aqui estava na versão da linguagem de hoje. Vamos ler aqui nessa versão da Corrigida Fiel. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Então diz assim aqui na minha versão. Se na tua versão tá diferente, comenta aí, deixa nos comentários qual versão você está utilizando. E se ela der um entendimento diferente, né, nós vamos tirando essas dúvidas. Podemos abrir uma aula só para tirar essas dúvidas. Lembrando que o nosso ensino é bem básico, então eu acredito que não vai ter grande dificuldade. Não muda muita coisa, ok? Se você tem dúvidas sobre versões, volta lá na primeira aula, na introdução do primeiro módulo, que lá nós falamos algo a respeito disso. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 16. Nessa versão aqui diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, ok? Então é isso, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Resumindo tudo, estude a Bíblia, né? Por meio dela você vai fazer o quê? Aprender a verdade, identificar os erros, corrigir as faltas, aprender a maneira certa de viver, ok? Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. Deus abençoe por enquanto e até o próximo módulo, em nome de Jesus.